Oi, gente, tudo bem com vocês? Sabe aquela máxima de que quem é vivo sempre aparece? Pois é, aqui estou eu. Vocês acharam que eu tinha me ido deste canal de uma vez por todas, não é mesmo? Mas não fui. Eu só demorei um pouquinho mais do que eu estou acostumada, porque eu tive que adiantar algumas matérias da faculdade, né, pra terminar mais rápido. E também eu estou estudando para concursos, então assim, eu não tenho tempo. Hoje eu estou gravando numa quinta-feira, então eu é o único momento que eu tenho para gravar. Eu achei que ia dar para eu gravar no final de semana, mas não iria dar. Então é o que temos para hoje. Se eu estou com uma cara de derrota, eu tentei disfarçar, mas é o que temos também, então não há nada que eu possa fazer a esse respeito. Em todo caso, eu trouxe hoje as leituras que eu fiz em janeiro e fevereiro, porque mesmo que eu esteja bastante sem tempo, eu nunca paro de ler. Nunca paro de ler minhas literaturas, porque senão como eu sobreviveria a este mundo cão, não é mesmo? Então eu leio nas minhas filas, nos momentos de espera, nos 15 minutos que eu tenho de manhã. É assim que eu vou lendo e surpreendentemente eu li até que bem. Por quê? Porque eu estou lendo livros curtos e isso faz toda a diferença do mundo. E também estou lendo livros mais simples, talvez. Se bem que eu já vou começar com um aqui que não é tão simples e nem tão curto, mas em minha defesa eu li no período de férias. Aliás, alguns desses livros já são daquela minha lista de 12 livros que eu prometi ler em 2024, então hoje eu acho assim que eu estou arrasando. Eu trouxe alguns para vocês, começando com De Amor e Trevas, do Amos Oz. Eu comecei o ano com este livro magnífico e foi perfeito, gente. Este é um livro que eu imagino que vocês já tenham ouvido muita gente falar sobre. É um livro autobiográfico do Amos Oz, que esse escritor israelense, nascido, criado no Estado de Israel. Ele vê ali o começo do Estado de Israel, né, logo que é feita logo que é implementado ali na década de 40, no final da década de 40, 48 se não me engano. Ele vê tudo começar e ele vê todas as guerras que vão acontecendo por conta disso. E assim, ele tem uma visão muito interessante sobre o conflito, sobre toda essa guerra que dura décadas e décadas e décadas, e é muito interessante para a gente ter um minúsculo fragmentozinho de todo esse grande quebra-cabeça que é essa situação. E aqui ele não é tão pró-Israel quanto seria de se esperar por uma pessoa que nasceu e cresceu lá. Porém também ele não é pró nada, ele é pró sensatez e é uma sensatez que é meio que impossível manter-se em pé, né? Aqui ele vai contar sobretudo sobre a morte da mãe, vai falar sobre a mãe dele, que era essa mulher muito complexa e que acabou por tirar a própria vida em um determinado momento, e isso obviamente marcou muito a vida dele, e aqui ele vai fazer uma espécie de estudo sobre essa figura materna e sobre todos os acontecimentos que estavam ali ocorrendo, né, e que influenciaram grandemente, provavelmente influenciaram muito a mãe dele a fazer o que fez. É um livro muito bonito e muito pragmático, em certa medida. Ele também tem um tanto quanto de poético. Eu acho que pode interessar a pessoas que se interessam por esse assunto e também por pessoas que se interessam pelo Amos Oz, principalmente se você já leu alguns livros dele ou então tem intenção de ler outros livros dele. Eu acho que esse aqui é um bom livro para começar, porque aqui a gente vai compreender muito de onde vem muitas ideias que ele desenvolve nos outros livros dele. Então, por exemplo, Os Judeus e as Palavras, que eu também li, eu já vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu tive uma compreensão bem maior daquele livro por conta de Amor e Trevas. Eu também li o livro O Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Sousa Vilada. Esse livro eu ganhei da minha amiga Gemima. Ela sempre me dá um livro no começo do ano e os livros que ela me dão são maravilhosos. Esse daqui não foi diferente. Ainda que é um tipo de livro, de narrativa, que é muito, que é muito doloroso. Eu vou ficar com gripe, eu acho, sabe? Minha voz tá arranhando. Ai, misericórdia. Então. Mas, deixa eu falar pra vocês.
tá ficando frio. Então não tem problema, eu posso ficar gripada. Sabe, eu aceito não com prazer, porque eu seria uma pessoa bizarra, mas eu digo que é o mínimo a se pagar por esse pouco sabe, por esse momento de satisfação que é o frio, que está chegando esse frio magnífico, eu estou muito feliz. E eu começo a reviver, gente, não sei se vocês sabem, mas eu estive morta durante todo o verão, porque eu odeio o verão. E o verão é eterno aqui na minha cidade. Então, agora que ele está sendo empurrado para trás pelo frio, eu sou muito feliz. Mas voltando ao livro. O Parque das Irmãs Magníficas. Aqui, a travesti, né, Camila Sosa Vilada, antes de ser escritora, ela passou um tempo se prostituindo. E aqui vai falar sobre esse período, sabe? Sobre como mesmo dentre as piores provações, os terrores da noite do parque, ainda assim tinha esse grupo de prostitutas, de mulheres, de travestis que se apoiavam, né, que formavam uma família, de certa forma. Eu não vou dizer que eu apreciei completamente esse livro, 100%, acho que eu não estava no momento para lê-lo, mas foi uma leitura interessante. Tem algumas partes muito bonitas aqui também, tem umas partes bem chocantes também, porque o tema, afinal de contas, não é dos mais simples, é extremamente complexo. Então, eu peguei ele logo no dia que eu cheguei em casa com esse presente, eu abri, comecei a folhear e comecei a ler e não parei mais. Terminei, sei lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas terminei e foi uma leitura interessante. Daí, eu li também um dos melhores livros que estará na lista de melhores livros de 2024, que foi A Estrada, de Cormac McCarthy. Eu amo esse autor, eu já li o Meridiano de Sangue e eu li esse daqui e estou ansiosa para ler os próximos porque a escrita deste homem é maravilhosa. Aqui temos o fim do mundo como o fim do mundo deve ser, um pesadelo sem fim, um pesadelo de fuligem, escuridão e falta de alimento e falta de palavras e falta de sonhos e falta de tudo. E seguimos aqui o pai e filho, né? Este homem tem esse dever quase sagrado de proteger essa criança que por sua vez leva o fogo. Eu não vou elaborar aqui essa questão do levar o fogo, porque eu já fiz um vídeo gigantesco sobre esse livro. Se vocês tiverem interesse, por favor, assistam, porque eu gostei muito de fazê-lo. Afinal de contas, eu amei a leitura deste livro e já entrou pra lista, sabe, gente? Entrou. Se vocês gostam de livros de fim de mundo, que é o meu caso, eu gosto bastante, fica aí a dica pra vocês. Daí, gente, eu li um livro que, olha, assim, eu tento ao máximo não criar expectativas, sabe? Eu de fato tento não criar expectativas, porque o livro, o autor, ninguém tem obrigação de suprir as minhas expectativas. É a mesma coisa com filme, é a mesma coisa com música, é a mesma coisa com qualquer outro tipo de arte. Ninguém tem obrigação de suprir as expectativas da Cíntia. Mas olha, expectativas foram criadas porque eu acho que em determinado momento não tem como a gente não criar expectativas. Principalmente se você segue algumas pessoas que leram o livro, que amaram e que acharam, meu Deus do céu, que espetáculo sem fim. Eu estou falando, né, da trilogia de Copenhagen, de Tove Ditlevsen. Assim, eu lembro de estar lendo esse livro e estar pensando, ok, a vida dessa mulher não parece tão incomum assim, não parece tão, meu Deus, como eu sofro assim, para as coisas que ela vai, as ações, as decisões que ela vai tomando ao longo da vida. Eu não tive empatia com essa pessoa, sabe? Foi como estar lendo sobre a Lenu na tetralogia napolitana, aquela personagem detestável. Foi como estar lendo sobre isso. Em certo sentido, eu acho interessante que uma pessoa, né, escreva um livro, principalmente um livro dito autobiográfico e que fale tão cruamente de si mesma. Por outro lado, eu fiquei pensando, sério, mulher? Qualquer pessoa que mora no Brasil tem uma vida pior que a sua e ninguém tá tomando esse tipo de decisão podre que você toma. Então, assim, quando você começa
somente começa a fazer essas inferências, fica complicado. E eu não estou dizendo aqui que a gente, ai que nossa, que os traumas de cada pessoa, eu sei que traumas que as pessoas têm são subjetivos e tal, mas sabe, essa mulher me pareceu muito mais egocêntrica, egoísta, autocentrada do que qualquer pessoa sofredora que eu já vi na vida. Ela vai contando uma história de uma vizinha dela, eu fico pensando, cara, eu pensando comigo mesma e conversando com o Tove, pensando assim, minha filha, a história desta sua vizinha eu teria lido com mais prazer. Eu teria lido com mais interesse, não prazer, porque meu Deus do céu, que vida infernal que tem aquela menina. Mas eu pensei, eu teria tido muito mais empatia, teria lido com muito mais interesse a vida desta garota, porque a sua, querida, não justifica, sabe? Eu acho que, eu não sei o que acontece, mas as pessoas querem justificar. Eu não tô dizendo que é isso também, talvez eu tenha lido errado, existe sempre essa possibilidade. Mas as pessoas parecem que querem justificar qualquer decisão podre com o passado, sabe? Às vezes o passado não é suficiente, às vezes você chega numa certa idade e você tem que pensar, ok, eu sou uma pessoa podre e eu fiz isso porque... Fazer o quê? Eu fiz isso porque eu fiz. E não porque, ai, nossa, no passado minha mãe não me amou o suficiente. Sabe? Ah, não tenho paciência pra isso não, irmão. E assim, acho que eu vou me desfazer dele. Ele não vai ficar na minha estante não. Porque eu decidi que toda vez que eu olho pra essa capa eu fico meio irritada. Eu olho pra cara dessa mulher e eu penso, nossa senhora, não, 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 não. Não. E outra, a escrita... Eu estava esperando uma escrita meio Patti Smith, sabe? Se vocês já leram Só Garotos, talvez vocês entendam o que eu tô dizendo, mas sabe aquela escrita que ela te encanta de uma tal forma, que ela tá te falando sobre a vida dela e sobre a vida de outra pessoa que você nem conhece, no caso Robert Mapplethorpe, eu nem sabia quem era, depois que eu fui descobrir, eu me interessava por aquela história, porque aquela história, ela tinha vida, sabe? E ela tinha uma beleza tão, assim, tão pura, tão... sei lá, eu não sei. Não sei porque eu esperava também, o problema é meu de ter feito a Tove querer tentar enfiar a Tove nas minhas expectativas. Eu que lute com isso, não estou reclamando porque, né, como eu disse, nenhum tipo de arte tem obrigação de passar a mão na sua cabeça e falar, ai, nossa, eu queria tanto ter cuidado de você e ter suprido as suas expectativas. Nenhuma obra tem esse dever. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer tranquilamente que eu não gostei desse livro. Eu achei ele bem superestimado, assim, mas superestimado num nível que fazia tempo que eu não tinha lido um livro tão superestimado. E eu fiquei meio perturbada com isso, sabe? Que quando passa uma semana, passa duas, você começa a se perguntar... sabe? Enfim, gente, deixa eu falar de um outro livro que eu também gostei, mas, né? Que foi o Filhos da Esperança, não foi o último, não. Foi o penúltimo livro que eu li em janeiro. E esse livro também tem um filme que não tem nada a ver com o livro. E nesse livro aqui, o que está acontecendo é que crianças pararam de nascer. Em algum momento dos anos 90, em 1995, se não me falha a memória, a última criança nasceu e foi isso, sabe? A natalidade estava decaindo rapidamente, só que em 95 nasceu a última leva, nasceu o último ser humano. E depois, desde então, a população foi envelhecendo, esses últimos jovens foram se tornando umas pragas imundas e o mundo está acabando. O mundo não, os humanos estão se acabando, as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, e não tem ninguém para cuidar dos velhos, e existem uma série de rituais bizarros que vai acontecendo. Se vocês se lembram de Midsommar, talvez vocês pensem num tipo de ritual que vocês viram Midsommar e eu também. E daí até que este personagem aqui, que é um personagem insuportável, que ele é o tipo de gente sem caráter, meio sem ética, ele é um professor... a ética dele deixa muito a desejar, a moral dele também, mas porque aqui é uma das questões, talvez seja do porquê cultivar tanta moral assim em um mundo que está se acabando, né? E ele é um professor de literatura e quando ele fica todo em crise dele estar
ensinando literatura para um monte de... para pessoas que serão as últimas em um mundo que não vai continuar. Então é interessante por conta dessas questões que vão surgindo, assim. Só que esse livro, ele é meio anticlimático, sabe? Eu senti que o final dele é muito anticlimático. Eu nem fiz vídeo porque eu gostei da leitura peronomútil, porque o final eu fiquei meio, nossa... Mas eu também achei interessante o final, então assim, eu não sei exatamente, sabe aquela leitura que você gosta, mas não gosta? Foi essa daqui. Ao contrário da Tove ali, que eu não gostei mesmo. E aqui, esse homem vai se ver às voltas com a mulher grávida e vai ter que protegê-la. Porque ser humano é bizarro, né? A espécie tá morrendo, mas quando descobrem uma mulher grávida é um problema sério. Enfim, interessante, vale a pena a leitura, mas não é excepcional e meu Deus que delícia de livro, não. Ele é interessante, ele é bem passado na subjetividade, ele se passa, muito desse livro se passa na subjetividade do personagem, que é uma subjetividade interessante, mas algumas pessoas podem achar ele meio arrastado. Daí, em um dia em que eu estava no meu trabalho, já tinha acabado de fazer tudo e de repente me surgiu um livro em mãos e eu comecei a ler, acabei terminando ele lá, que foi a compilação dos discursos de Golda Meir, que foi uma primeira-ministra de Israel ali na década de 50, 60, 40, sei lá. 40, acho que foi, ela foi a primeira-ministra, alguma coisa assim. E é uma personagem extremamente complexa e contraditória e esquisita. E teve assim, eu não quero me alongar mesmo porque eu não estudei sobre ela, eu não tenho muito o que dizer sobre. Eu só digo que os discursos que ela fez na ONU, sobretudo, que tem vários discursos nesse livro, foram interessantes. Mas sabe eu gostaria de ter tido outras versões, por exemplo, a versão dos palestinos, né, sobre isso, sobre esses discursos e sobre o que estava acontecendo lá para aumentar um pouco o meu foco, né. É um tipo de assunto que eu tenho momentos de interesse, ele passou recentemente, foi no começo do ano que, como eu disse, em janeiro, que eu estava lendo bastante sobre o assunto, mas agora o meu interesse já saiu, porque eu já disse pra vocês que meu interesse ele se desloca muito, se desloca demais, eu tenho um interesse muito, muito amplo sobre basicamente todo tipo de livro, então tem momentos em que eu passo lendo exaustivamente sobre uma coisa e depois eu esqueço o assunto e deixo pra lá, e é o caso, passou o meu interesse nesse conflito, né, passou, pelo menos em questão de leitura, e é isso aí. Agora eu vou falar dos livros que eu li em fevereiro. Fevereiro teve um feriado bom, que foi o feriado de carnaval, então eu levei alguns livros pra chácara e eu fiquei lendo maravilhosamente lá, foi ótimo. Eu li Claraboia, do Saramago. E, gente, eu amei esse livro, sério. Eu peguei na biblioteca, mas eu quero adquirir esse livro porque eu adorei. Fala sobre um prédio, acho que tem uns 5 andares, e vai falar sobre cada um desses apartamentos, sabe? Sobre as pessoas que estão morando nesse prédio. E é muito legal, sabe? Parece que tem uma câmera, o narrador segue cada apartamento assim, vai descendo as escalas, depois ele vai subindo de novo pra ver o que tá acontecendo. Então a gente vai acompanhando a vida dessas pessoas e é umas vidas interessantes, mesmo que não aconteça nada, são vidas comuns, não direi medíocres, mas comuns. Algumas medíocres, talvez, mas é muito interessante porque, afinal de contas, é o Saramago contando essas vidas comuns, entendeu? Então qualquer coisa que esse homem conte vai ficar sensacional. Daí, eu li também, ainda nesse feriado, eu li os poemas escolhidos de Emily Dickinson e eu amei. Eu quero aquela belíssima edição que tem 2 volumes, só que eles são muito caros e eu não tô podendo, mas eu amei os poemas da Emily Dickinson. Emily Dickinson, gente, foi uma escritora norte-americana estranha, para dizer o mínimo.
Ela ficava intocada dentro de casa, ela não saía, os vizinhos mesmo mal sabiam da existência dessa mulher, mas ela se correspondia muito com as pessoas, ela mandava carta como uma doida e escrevia muitos poemas, só que devido à sua vida reclusa, os poemas dela só foram descobertos depois que ela morreu. E são muitos poemas sobre os temas variados, né? Mas tem alguns temas que aparecem com frequência, como o próprio ambiente da casa, como uma fonte de metáforas. Também tem muitos poemas sobre a natureza, sobre o inverno, sobre o inverno, delícia, sobre o outono. E assim, são poemas lindos. Eu não sou uma pessoa de poemas, viu? Eu não consigo me conectar muito com poema, não. Mas eu gostei demais de ter lido os poemas da senhorita Dickinson e espero ler mais no futuro, quando tiver alguma promoção, né, quem sabe eu consiga adquirir aqueles lá. Depois eu li outro livro do Amos Oz, que foi o Meu Michel, também peguei na biblioteca, ele não está aqui comigo, vou deixar a capa aí pra vocês se eu lembrar. Mas Meu Michel é muito interessante também até certo ponto, porque depois ele começa a ficar realmente chato. Eu comecei gostando demais do Michel e da esposa dele, né? A história se passa essa mulher que vai ali casar com este homem, o Michel, e vai contando sobre a vida deles, tendo como pano de fundo, obviamente, Israel ali, na década de 60, 70. E é bem interessante, até certo ponto, porque depois vai ficando um tédio profundo, vai ficando bem chato. Então, eu prefiro Amos Oz da teoria, da não ficção, porque da ficção eu me dei conta disso. E falando sobre Amos Oz da não ficção, eu li também Os Judeus e as Palavras, do Amos Oz, com a filha dele, que é a Fania Oz Salzberger. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre esse livro, mas eu não tive tempo, sabe? E livros de não ficção, vocês sabem, a gente precisa elaborar um pouco mais, né? E, gente, mas eu amei isso aqui, sabe? Aqui vai falar sobre o Amos Oz e a filha dele, que é uma historiadora. Ele vai defender que a genealogia dos judeus deve ser feita por meio das palavras, por meio dos livros, dos escritos, né? Dos escritos talmúdicos da Torá, né? Mas sobretudo dos escritos talmúdicos. E ele vai defender que a única genealogia que importa, que existe de fato, é esta, né? Essa relação intrínseca entre os judeus e as palavras. E é muito interessante ele falando sobre isso, sobre as histórias que se ouvem, que eles ouvem, que as crianças judias ouvem desde que são muito bebês, né? E ele vai falar sobre esse apego que os pais judeus têm de mandar os filhos para a escola na mais tenra idade. Por exemplo, a idade de 3 anos, a criança já meio que tem que saber ler, entendeu? E ele já tem que saber ler e já tem que trazer todo o peso da história judaica em suas costas. Ele vai falar sobre esse peso das histórias, porque um judeu não é apenas um judeu, ele faz parte de um todo, ele faz parte de um povo com uma tradição longínqua, uma tradição inacreditável e o peso absurdo das histórias. Eu amei este livro. Amei esse livro porque tudo que fala sobre histórias, narrativas, eu fiz história, afinal de contas, e sabe, eu me interesso muito por isso, por esse tipo de coisa. Daí, e dessa vez eu coloquei mesmo todos os livros em ordem. que elegância, não é mesmo? Que organização exemplar. Depois dos Judeus e as Palavras, ainda nesse feriado, gente, eu li muito no feriado, eu não assisti muita coisa, eu nem dormi, eu acho, porque geralmente quando eu tô no feriado eu durmo, porque assim, dormir é uma coisa maravilhosa, eu adoro dormir à tarde. Eu não gosto das tardes, eu não gosto de tarde. Eu prefiro estar trabalhando às tardes, porque tardes pra mim são aquele entremeio bizarro do dia, porque eu não gosto. E geralmente quando eu tô vagabundeando, eu durmo à tarde, pra passar logo. Eu gosto da noite e da manhã. Enfim, eu li nesse feriado As Margens do Ditado, da Helena Ferrante, que foi um livrinho ok. Também não foi nada, nossa senhora, que imperdível que é isso aqui. Mas esse livro foi, sei lá, 15 reais. Então,
Ela vai falar sobre escrita, vai falar sobre como ela escrevia, vai falar sobre a escrita de outras pessoas, vai falar sobre Virginia Woolf. Na real, às vezes, pouquíssimas vezes, existem livros que passam por mim e eu não lembro nada sobre eles. Se eu for honesta com vocês, e eu estou sendo, eu não lembro nada desse livro. Logo, para mim, ele não teve assim, sabe, tanta importância. Porque eu não gostei nem desgostei, ele simplesmente... Daí, gente, eu li também... Ah, tá. Eu li um livro de romance muito legal, romance romântico, digo, que a minha mãe me emprestou. E também fui na chácara, porque misericórdia. Não, na verdade foi no dia seguinte que eu estava passando muito, muito, muito mal. E daí quando eu fiquei um pouquinho melhor, eu li esse livro. Que foi O Escândalo da Sufragista, de Courtney Milan. É um livro de romance romântico que é muito legal. É sobre uma sufragista que tem um jornal. E daí tem todo um bafafá de uns nobres tentando derrubar o jornal da moça, porque ela é mulher, ela não devia estar fazendo essas coisas. Mas daí tem um moço que tá achando ela, meu Deus, que mulher sagaz, perfeita, maravilhosa, sensacional, preciso tê-la. E daí eles ficam juntos, é claro, é óbvio. Mas eu me diverti demais lendo esse livro. Foi um dos melhores, sabe, de romancinho que eu já li. Então fica aí a dica pra vocês. Se você é uma pessoa fofa e finge que não é, assim como eu, leia esse livro, você vai gostar. Daí, depois eu li um livro que eu achei esse título, gente, um clickbait danado, que é o Abandonar um Gato, do Haruki Murakami. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Eu tenho muito livro sobre gato na minha casa, não sei porquê. Mas eu queria ter gravado um vídeo sobre gatos quando eu tava com uma caixa de gatinhos aqui em casa. Porque uns desgraçados abandonaram uma caixa de gatinhos ali perto da minha casa. Eu tava indo trabalhar, né, na força do ódio. E quando eu passo pela caixa de gatinhos, é claro que eu não podia largar eles lá. Eu trouxe os gatos pro meu apartamento, larguei eles aqui e fui trabalhar. E fiquei o dia inteiro pensando, misericórdia, tomara que os gatos não morram. Quando eu cheguei, eles estavam fofinhos e queridos e eu cuidei dos gatinhos. Só que eu consegui doar esses gatos pra gente gateira tão rápido que não deu tempo de gravar o vídeo. Mas eu queria gravar um vídeo de livros sobre gatos, que eu tenho um monte, com os gatinhos, mas não deu tempo. Então, só pra resumir essa história, você tá vendo porque o meu vídeo fiquei gigantesco? Porque eu fico falando com vocês. Mas sabe o que é, gente? Tô com saudade de vocês. Vocês estão com saudade de mim? Por favor, digam, porque eu estou assim... Hoje é quinta-feira e eu tô gravando um vídeo. Abandonar um gato. Como eu disse, é um grande clickbait, porque aqui o Haruki Murakami vai falar sobre as memórias que ele tem do pai dele. E olha, é bem bonito esse livro. Ele é todo ilustrado, ele é capa dura, tem essa capa bonita. Também eu não achei um livro... Eu amo o Haruki Murakami, pelo menos tudo que eu li dele até hoje, eu gostei demais. Mas eu não acho que esse livro seja imperdível não, viu? A não ser que você, como eu, goste muito do Murakami, queira ler tudo que ele já escreveu. Mas aqui, ele vai se lembrar de um dia em que apareceu uma gata na casa dele. E ele era criança e o pai dele falou, vamos desovar esse gato em algum lugar porque eu não quero gato. Pois eles levaram o gato longe, largaram ela na natureza e voltaram para casa de boa. Quando eles chegaram em casa, a gata tinha voltado muito mais rápido que eles e estava lá esperando. E o Haruki Murakami lembra-se de ter olhado para o rosto de seu pai e ter visto alívio, porque o homem tinha ficado meio macambúzio, sabe, por ter se desfeito do gato. E daí ele ficou feliz pelo gatinho ter voltado. E é isso, Haruki Murakami vai relembrar o pai dele um pouco, aparentemente, do que ele se lembra do pai dele vai ser sobre isso. Mas aqui tem pouco de gato. Tem apenas essa historinha e depois ele vai falar sobre outras coisas. Então eu achei um clickbait danado, que eu achei que era sobre uma história abandonando um gato, a história inteira sobre isso, né? Mas ainda assim, vale a pena. Haruki Murakami é ótimo. Daí, gente, eu li um livro interessantíssimo chamado A Idade dos Milagres, de Karen Thompson Walker, que foi uma indicação da Duda Menezes. Não sei se vocês conhecem o canal, provavelmente sim. Mas ela é uma youtuber... uma booktuber bem antiga daqui do YouTube, e ela fala bastante sobre livros de ficção científica, e esse foi um deles. E assim, ela tem vários
ela tem um projeto de Lendo Mulheres na Ficção Científica, e foi por meio desse projeto que eu peguei a dica desse livro, sabe? E eu gostei demais dele. Aqui nós temos esta adolescente, ela tem aqui... Quantos anos ela tem? Pera, deixa eu ver. Eu acho que ela tem uns 13 anos, talvez. E essa garota, o mundo está para acabar. Pelo menos os seres humanos e todas as coisas vivas estão para morrer, porque a Terra começou a desacelerar. E a cada dia ela desacelera mais, então os dias vão se tornando longos, longuíssimos, até que não tem como mais o relógio biológico das pessoas funcionarem de acordo. Então o que eles fazem é estabelecer algumas horas para os dias e algumas horas para a noite, e as pessoas vão vivendo do jeito que dá. Só que, vejam bem, o nosso corpo, ele não aceita isso, o corpo dos animais também não. Os pássaros são os primeiros a bater as botas, as pequenas botinhas que eles não têm. Porque como o mundo da Terra começa a desacelerar, os pássaros não tem mais aquela pequena bússola interna deles, então eles começam a cair do céu para a morte. Os cachorros vão ficando loucos, os gatos vão ficando loucos, e as pessoas têm que aprender a viver. Vai acontecendo um monte de coisa. A gente segue a vida desta garota. Então o mundo dela ainda é muito restrito, mas a gente sente aquela angústia, sabe? Aquela angústia terrível, porque os pais dela estão, assim, vivendo de um jeito terrível. O casamento deles, que já não era lá essas coisas, começa a se deteriorar muito rapidamente, e a gente vai vendo os efeitos psicológicos deste desacelerar da Terra sobre os adultos, sobretudo. E essa garota vai ter ali a sua primeira paixão, vai aquele garotinho bonitinho da escola e vai se apaixonar por ele, eles, né, sei lá, ela vai ser a menina esquisitona de sempre. Mas enfim, gente, eu gostei demais desse livro. E ele tem um final que, olha, dói, hein? Mas eu amei. Amei esse livro. Eu acho que tá faltando mais ficção científica, assim, focada na pessoa. Na verdade, gente, eu acho que hoje em dia tem saído mais ficção científica focada no ser humaninho do que nas grandes situações mundiais, né? Estamos mais subjetivos, mais focados em nós mesmos, mais egocêntricos, talvez, e isso transparece na nossa ficção científica. Enfim, eu gostei. E eu deixo a dica pra vocês, porque eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Sou muito grata à dona Duda, que falou muito bem dele, e amei. Dica aí pra vocês, se vocês tiverem interesse. Ele costuma estar bem barato, porque ninguém quer ler. Ninguém sabe que ele existe, então ele tá sempre bem barato, então fica aí a dica. Daí eu gosto muito de literatura japonesa, não sei se vocês sabem, eu tenho uma partezinha, não digo extensa, mas ela está em crescimento, né? Como qualquer coisa nas minhas estantes, ela está em crescimento. Uma partezinha dedicada à literatura japonesa e literatura oriental no geral. Ai, meu Deus, não me matem por ter falado oriental no geral, mas aqui tem sobretudo literatura japonesa e coreana. E eu gosto muito dos escritores japoneses, e eu estou falando da Hiromi Kawakami, que é essa moça aqui, que nasceu em Tóquio em 1958, segundo a Estação Liberdade. É uma moça simpática, talvez, não sei. Escreveu esse livro, A Valise do Professor. Aqui nós vamos ter esta mulher que está ali nos seus 30 e tantos anos, e ela vai ter um relacionamento com um senhor, com um professor que deu aula pra ela quando ela era criança, e agora ele tá, obviamente, bem mais velho, tem uns 60 anos mais ou menos, e ela vai se apaixonar por ele. É um livro sobre solidão, sobre envelhecimento, sobre a solidão do ser humano, principalmente nesse mundo moderno, no mundo contemporâneo, a solidão na sua mais... não sei, sua mais cortante característica, aquela solidão existencial quase, sabe? E esse livro eu gostei bastante de ter lido ele, eu gostei dessa história, eu achei interessante a forma como eles vão se encontrando ali para beber. Eles primeiro se encontram, eles vão se encontrando nesse bar,
E eles não nem se falam, sabe? Eles não falam um com o outro, mas de alguma forma, a partir do momento em que os dias vão se passando, eles sentam um ao lado do outro, sem nem falar um com o outro, eles sentem que a solidão deles vão diminuindo. Então, é bonito, assim. É bonito. Gostei. Daí, o último livro que eu li em fevereiro foi esse fofíssimo Entregas Expressas da Kiki, que já foi adaptado pelo estilo Ghibli, da forma como vocês preferirem, eu falo Ghibli. Enfim, essa belezinha desse livro foi escrito pela Eiko Kadono e Daniel Kondo, foi ilustrado por Daniel Kondo. E, gente, sério, é muito fofinho. É sobre essa bruxinha que quando ela completa, quantos anos mesmo? Quando a bruxinha que completa 13 anos, ela tem que sair de casa para encontrar o próprio caminho. Então a mãe dela arruma a maletinha dela, as coisinhas dela, e ela vai encontrar uma cidadezinha na qual ela será uma bruxinha do bem e vai ajudar todo mundo ali e tal. E é isso que a bruxinha Kiki vai fazer. Só que ela chega nessa cidade, é uma cidade que a mãe dela falou assim, olha, cidades menores são mais legais, porque você vai ter um contato ali com as pessoas. Só que ela queria morar perto do mar e tal, e daí ela vai pra essa cidade que é um pouco maior, e quando ela chega lá, ninguém dá a mínima pra ela tem que se virar pra as pessoas começarem a gostar dela. Enfim, é um livrinho fofinho demais. É aquele livrinho pra você... Sabe? É um livrinho fofinho, tenho o que dizer. Não tem nada de errado acontecendo aqui. É a Kiki e o seu gatinho, a bruxinha e seu gatinho, né? Vivendo e fazendo suas entregas. Ela vai desenvolver um servicinho que é o serviço de entregas. Então ela carrega as coisas de um lado pro outro, leva um negócio de um lado pro outro. E assim ela vai interferindo na vida das pessoas de uma forma benéfica. As pessoas vão mudando-a também. Ela tem que ficar 1 ano fora, daí ela volta pra casa com todos esses aprendizados aí. E é isso, sabe? É um livrinho queridinho para deixar o seu coração aquecido neste inverno que está chegando. Eu não consigo parar de sorrir quando eu falo inverno. É perfeito demais. E é isso, gente. Eu li bastante coisa. Eu vou fazer outro vídeo, espero, qualquer dia desse aí, para falar sobre as de março e abril. Como estamos em abril ainda tem muita coisa para ler. Eu li algumas coisas interessantes em março e quero falar com vocês sobre. Eu vou ver se eu dou um jeito na minha vida, né? Mas eu não faço promessas, vocês sabem. A única promessa que eu faço é, não vou parar esse canal, tá? Mas, assim, quem achar o vídeo, o que tiver de ser, será, que será, será. Sabe aquela música? Então eu acho que quem tiver que encontrar os meus vídeos irá encontrar, sabe, uma vibe meio destino, meio cristais preciosos chamando, enfim, uma coisa meio good vibes. Eu espero que quem tiver que encontrar meus vídeos encontre, porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. No começo do ano, eu tava fazendo um vídeo por semana. Acho que durou 1 semana isso daí, né? De fazer um vídeo por semana. E veio uma galera, sabe? Que, meu Deus, que povo era aquele? Então, assim, gente, honestamente, eu prefiro ficar só com vocês, queridos. E as pessoas sensatas que forem chegando, os queridos que forem chegando, que tiverem seu coração aberto. Porque, olha, eu não digo assim de que a pessoa insuportável porque fez alguma crítica. Tudo bem, façam críticas, não tem problema, eu gosto, mas desde que seja com educação. Mas uma galera, sabe aquela galera passivo-agressiva que eu acho o ó do borogodó? Acho chato, acho rude, assim, além de chato e rude, eu acho cansativo. Então eu simplesmente, vai lavar uma louça. Eu tô bem dessa vibe, assim, vai lavar uma louça, ou então manda um comentário, shh. Não sei se vocês têm essa sensação de vontade de falar para as pessoas, shh, quieta, shh. Vontade de falar isso para as pessoas às vezes. Mas são poucas também, tá? E já estão devidamente bloqueadas, tá tudo certo com o mundo de novo. Meu mundo está ok. Então é isso, gente. Eu estou cansada, porém sigo lendo e eu vou trazendo aí as atualizações para vocês verem. Mas fazer o que se a vida do jovem millennial não é fácil, né? O millennial, assim, a vida do millennial não é fácil. Então é isso. Muito obrigada, gente, pelo carinho e pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.